OBMAP nível 3, 2011, questão 3. A tartaruga e o coelho disputaram uma corrida de 800 metros e o coelho ganhou. Os gráficos representam a relação entre a distância percorrida e o tempo para cada um deles. O que pode ser afirmado, né? Pode-se afirmar que durante o primeiro minuto e meio, a tartaruga ficou sempre na frente do coelho. B, a tartaruga ficou atrás do coelho por pelo menos 2 minutos. C, o coelho terminou a corrida em 2 minutos e meio. D, a tartaruga ficou à frente do coelho por pelo menos 30 segundos. E, o coelho cruzou a linha de chegada 50 metros à frente da tartaruga. Então, vamos lá. Temos os gráficos, né? Os gráficos representam a relação entre a distância percorrida e o tempo. Beleza. Vamos olhar os gráficos, então. Coisas importantes aqui, ó, olhando os gráficos. Os gráficos, eles determinam a distância em um dado tempo. Então, por exemplo, quando bateu 1 minuto certinho, olha só. Quando bateu 1 minuto, a gente sabe que tanto o coelho quanto a tartaruga estavam no mesmo lugar, né? Aqui também, em algum momento entre 1 e 2 minutos, que a gente vai calcular depois, eles estavam novamente no mesmo lugar. Percebam o seguinte, nenhum dos dois correu mais que 800 metros. Notaram isso? Nenhum dos dois correu mais que 800 metros. Então, a nossa corrida provavelmente tem 800 metros. 800 e a distância é dada em metros, né? Pergunta, como a gente sabe, olhando o gráfico, qual dessas duas linhas representa quem ganhou e quem perdeu? A gente sabe que quem ganhou a corrida chegou antes. Antes aonde? Antes no tempo. Demorou menos tempo. Então, olha só, a gente tem o tempo aqui, ó, em minutos. Essas paredes representam um determinado tempo. Então, por exemplo, essa parede aqui representa 3 minutos. Essa parede representa 2. Certo? Quem chegou, qual dessas duas linhas tocou antes no tempo, antes nessa direção, a distância do final da prova, que é 800? Resposta foi a linha cinza. A linha cinza, ó, demorou um pouquinho mais de 2 minutos aqui, ó. E a linha preta demorou também um pouquinho mais de 2 minutos, mas demorou mais do que a linha cinza, né? Olha só, ela demorou um tempinho a mais, ó. Aqui é o tempo, não é? Tá vendo que o tempo daqui, ó, da linha preta é maior? Então, essa é a ideia. A gente sabe que o vencedor, o gráfico do vencedor aqui, é a linha cinza. Então, a gente sabe que a linha cinza é do coelho. E a gente sabe que a linha preta é da tartaruga. Porque o coelho ganhou, o enunciado falou. Tá, agora a gente tem algumas informações interessantes. Outra coisa importante, vocês perceberam que esses retangulinhos aqui, eles são iguais, ó, no desenho inteiro? A gente chama isso de malha. Desenhar é dividir a forma do gráfico num desenho pequeno, que é igual em toda a superfície, né? Ajuda a gente a medir distâncias, né? O nome disso é malha. E a gente pode começar a usar isso para calcular algumas coisas. Por exemplo, vocês perceberam que a distância entre 1 minuto e 2 minutos pega 1, 2, 3, 4 lados dessa malha de baixo aqui, ó, na horizontal? Então, a gente sabe que a distância entre 2 minutos e 1 minuto, a distância entre 2 minutos e 1 minuto ali no gráfico é de 1 minuto. E a gente sabe que ela equivale a 4 lados ali, né, do nosso desenho. Então, cada lado vale 15 segundos. Ué, por que 15 segundos? Porque cada lado é equivalente a 1 minuto
dividido por 4, porque 4 lados valem 1 minuto, e 1 minuto são 60 segundos. E 60 dividido por 4 dá 15. Não sei se isso vai ser útil para resolver o exercício, mas são coisas úteis em geral. Então a gente sabe que valem 15 segundos esse lado. E quantos metros valem esse lado vertical aqui? Vamos ver o seguinte, olha só. Isso vai ajudar vocês a lerem gráficos em geral, né? Quem tem dificuldade com isso, é importante trabalhar esse lado. Ó, entre 600 metros e 800 metros, qual é a distância? 800 metros menos 600 metros. Isso dá 200 metros. Então, a gente sabe que nesse pedaço aqui tem 200 metros. E tem quantas divisões? 1, 2, 3, 4. 200 metros é equivalente a 4 tracinhos na vertical, né? Para cima. Quanto vale cada tracinho para cima? Cada tracinho vale 200 metros dividido por 4. 200 dividido por 4 é 50. Então, a gente sabe que esse tracinho vertical representa 50 metros. Agora, ó, eu não estou olhando as alternativas em nada. Vamos tirar algumas conclusões que seriam interessantes aqui. Por exemplo, quantos segundos antes o coelho chegou à frente da tartaruga? Vocês perceberam que o coelho chegou na distância de 800 metros? Um bloquinho de tempo à frente da tartaruga? E um bloquinho de tempo é 15 segundos? Então, o coelho chegou 15 segundos antes da tartaruga. Quando o coelho chegou, no tempo em que o coelho chegou na linha de chegada, aonde estava a tartaruga? Então a pergunta é, ó, o coelho chegou na linha de chegada. Aonde isso está no gráfico? Aqui, certo? Ele está no lugar e no tempo em que ele venceu a corrida, que é aqui, em laranja. Aonde estava nesse exato momento em que ele ganhou a corrida, né? Que ele cruzou a linha de chegada, onde estava a tartaruga? A gente vai fazer uma linha no tempo e vai ver aonde estava a tartaruga nesse instante, nesse tempo. Isso vai dar esse outro ponto laranja aqui. Então, a gente sabe que a tartaruga estava mais ou menos, aqui não dá para concluir direito, ó, em 600 metros mais algo entre 1 e 2 tracinhos. Lembram que o tracinho é 50 metros? Então, quando o coelho cruzou a linha de chegada, a tartaruga estava em algo em torno de 600 mais 50 ou 600 mais 100 metros. Então, ela estava entre 650 e 700 metros. Porque ela estava no meio desses dois aqui, ó, tá vendo? Aqui é 600, ó. Essa linha é 600. Aqui é 650, porque a vertical é 50, e aqui é 700. E, ó, o ponto está entre esses dois lugares, não sei exatamente quanto. Tá, então a gente já fez algumas interpretações. Vamos voltar agora para as alternativas e ver o que a gente consegue entender delas. Durante o primeiro minuto e meio, a tartaruga ficou sempre na frente do coelho? Vamos lá. O coelho é o gráfico cinza, a tartaruga é o gráfico preto. O primeiro minuto e meio vem até essa linha. O que significa no gráfico a tartaruga ficar na frente do coelho? Significa que para um dado tempo, ó, por exemplo, eu escolhi um tempo aqui, ó, 30 segundos. A distância da tartaruga tem que ser maior do que a do coelho. Enquanto isso estiver acontecendo, a tartaruga está na frente do coelho, certo? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a tartaruga está na frente. Nesse instante, ó, nesse instante aqui, ó, no tempo, a tartaruga percorreu 300 metros e o coelho, que é o gráfico preto, percorreu mais ou menos aqui entre 50 e 100. Então, o que significa a tartaruga estar na frente do coelho? Significa
que o gráfico da tartaruga tem que estar em cima do gráfico do coelho. Certo? Agora vamos olhar o primeiro minuto e meio inteiro. A gente nem precisa saber quem é tartaruga e coelho para saber que está errada essa informação. Vocês percebem que durante um momento, ó, a gente tem que analisar verticalmente. Ó, o gráfico cinza está na frente. Quando bateu 1 minuto, eles se cruzaram. E agora o gráfico preto está na frente. Então a gente sabe que nenhum dos dois ficou na frente do outro pelo primeiro minuto e meio inteiro na frente. Pelos iniciais primeiro minuto e meio. Beleza. No caso, o que aconteceu foi o gráfico cinza é o coelho. O coelho estava... Eles largaram juntos. Aí o coelho começou a ficar na frente. Olha só, na vertical aqui, ó. Quem que está em cima? Quem percorreu a maior distância? Coelho, coelho, coelho. E a tartaruga, em 1 minuto, alcançou o coelho e passou ele. Ó, aí de 1 minuto até 1 minuto e meio, quem estava na frente era quem? Era o coelho. Opa, desculpa, era a tartaruga. Era a tartaruga. Então, o coelho começou na frente e foi ultrapassado pela tartaruga depois de 1 minuto. Então, ó, tá errado. Vamos para B, desculpa. A tartaruga ficou atrás do coelho por pelo menos 2 minutos. Vamos ver. A tartaruga ficar atrás do coelho compreende o gráfico do coelho estar em cima do gráfico da tartaruga. Isso aconteceu nesses períodos aqui, ó. A tartaruga ficar atrás do coelho. A tartaruga é o gráfico preto. Nessa parte aqui, ó, o gráfico preto está embaixo do gráfico cinza. E nessa parte aqui também. E aqui também. Ué, mas aqui não tem o gráfico cinza. Na verdade, é como se o gráfico cinza continuasse aqui. Porque assim, o coelho chegou até o final e depois continuou no final. Ele está na linha de chegada. Ele continua à frente da tartaruga, certo? Então, quanto tempo tem nesse intervalo aqui? Somado com esse intervalo aqui. 1 minuto... mais quantos bloquinhos tem daqui até aqui? Ficou tá meio sujo aqui. Ó, desse ponto até... Ele terminou aqui, ó. Até esse ponto. Tem 1, 2, 3 bloquinhos. A gente sabe que o bloquinho vale 15 segundos. Então, tem 1 minuto e 45 segundos. Para ter 2 minutos, teria que ter 8 bloquinhos. Lembra que 4 bloquinhos são 1 minuto? Então, 8 bloquinhos são 2 minutos. Aqui tem 7, ó. 4 aqui, 3 aqui. Então, não. A tartaruga ficou atrás do coelho por 1 minuto e 45. Né? O coelho terminou a corrida em 2 minutos e meio. Vamos ver o tempo no qual o coelho terminou a corrida. O coelho terminou a corrida aqui, ó. Certo? Isso dá 2 minutos e 15. Né? 2 minutos mais um ladinho aqui que é 2 e 15. Então, o coelho não terminou em 2 minutos e meio e 30 segundos. Ele terminou em 2 e 15. É 2 minutos e 1/4. A tartaruga ficou à frente do coelho por pelo menos 30 segundos. A tartaruga ficou para frente do coelho aqui, ó. Entre 1... Quando deu 1 minuto, ela ficou na frente. Quando deu 1 minuto e 45, ela foi ultrapassada. Então, ó, ela ficou 3 quadradinhos de tempo aqui, ó, na frente. Isso dá 45 segundos. A tartaruga ficou à frente do coelho por pelo menos 30 segundos? Sim, 45 segundos. O coelho cruzou a linha de chegada 50 metros à frente da tartaruga. Vamos ver, ó, o coelho cruzou a linha de chegada nesse tempo. Onde estava a tartaruga nesse tempo? Aqui. A gente sabe que a tartaruga estava entre 650 e 700 metros.
E a gente sabe que o coelho estava em 800. No melhor dos casos, a distância entre eles era 100 metros. Que compreende 2 quadradinhos aqui, ó, né? Ó, 2 quadradinhos de lado, 100 metros. Então, não, o coelho não cruzou a linha de chegada 50 metros à frente da tartaruga. Exatamente 50 metros, não. Ele cruzou a linha de chegada mais de 50 metros à frente, né? E aí existe um pequeno problema, porque é assim, o que eu, Luan, entendo é, se você, suponhamos, vou dar um outro caso, suponhamos que você tem 10 reais. Se eu te perguntar, você tem 3 reais? Qual é a resposta? Sim, você tem 3 reais, porque quem tem 10 reais tem mais que 3 reais. Tem 3 reais e mais um pouco. Então, você tem 3 reais. Então, o coelho cruzou a linha de chegada 50 metros à frente da tartaruga? Mais de 50 metros. Eles não falaram exatos 50 metros à frente da tartaruga. Mas nesse caso, eu acredito que talvez fique coerente. Porque distâncias fixas são uma coisa exata, né? O coelho cruzou a linha de chegada 50 metros à frente da tartaruga? 50 metros exatos, não. Então, a alternativa correta seria a letra D. Próximo.